Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a questão do pertencimento, né, dos sítios históricos. O que se perde? Quem perde? A população, o turista que chega? Na verdade, o que a gente percebe é a questão de vontade política. Vontade política de não preservar a história. Porque se faz alguma coisa, é verdade. Mas assim, quando você destrói um patrimônio, quando você altera de uma forma muito violenta uma imagem de um local da cidade de Salvador, no caso a gente está falando de Salvador, uma cidade histórica, a primeira cidade a ser planejada, não era para ter essa visão de modernidade ao destruir, era para se construir em outros locais, como você falou. Mas na verdade é que essa destruição provoca a falta de pertencimento não só da população, como dos próprios turistas europeus que teriam alguma coisa a ver com essa história de Salvador. Por exemplo, quando se chega no porto, se diz que até os profissionais de turismo, que os portugueses principalmente, quando chegam no comércio aqui em Salvador, eles ficam de queixo caído, como há uma semelhança com Lisboa e a cidade do Porto em Portugal. São duas capitais. Porque a construção dos prédios, na verdade, foi como um clone, né? Uma cópia daquilo lá. E aí, quando ele vem, se nós temos alguma coisa com essa história local. E isso reverbera no aumento de turistas que viriam para aqui para curtir esse lugar, para dizer, olha, nós temos um dedinho lá. Imagine, nós fomos colonizados por Portugal. Quando você vai destruindo toda essa história, tudo que foi feito com uma imagem, se pensando no espelho, né, de Portugal, e você chega aqui, eles chegam aqui e não vêm, por que eles viriam novamente? Se não tem mais esse patrimônio, se só ficou isso nos livros, nas fotografias. Então, assim, quando você destrói, você está destruindo toda uma capacidade que a cidade tem e precisa do turismo, evidentemente. Por mais que tenham muitas nuances do turismo que não são muito legais. Né? A gente tem que pensar no turismo menos predador, no turismo mais sustentável. Mas quando você destrói totalmente, você está tirando a referência que os povos que tiveram alguma influência nessas construções históricas viriam para aqui ver isso, vão vir ver mais nada, né? Então, assim, por que eles viriam, inclusive, reverberar, chamar outras pessoas, divulgar? É muito complicado ver os órgãos de patrimônio inativos, na verdade, e fazendo muito pouco ou quase nada, né? Bom, senhor Orlando, pelo nosso bate-papo, eu percebi que sou um pesquisador, né, autodidata, e que você andou frequentando o Arquivo Público da Bahia, que fica na Quinta do Tanque, lá na Baixa de Quintas. O que é que você acha sobre esse murmurinho que está tendo aí, de acabar com o arquivo público, dessa memória, né, até desse sítio histórico? Na verdade é o seguinte, a gente percebe que é uma falta de respeito, uma falta de visão e uma irresponsabilidade, talvez até criminosa, porque nós sabemos que ali tem arquivos que não podem nem sequer ser mexidos, de tal idade, né? Documentos antigos que não podem ser manuseados. Ao se mexer aquilo dali, evidentemente numa mudança, muita coisa pode se perder, até porque as condições climáticas vão favorecer, tipo, talvez em minutos ou em algumas horas, que esse patrimônio se perca. Coisas são documentos originais. Para você ter uma ideia, o Arquivo Público do Estado da Bahia, na Baixa de Quintas, ele é o segundo mais importante do Brasil. Ele só perde em importância para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E ele tem documentos que nem a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro tem. Né? Outro também é o de São Bento, que é bem preservado, é bem cuidado, mas é particular da Igreja Católica, dos frades lá. Agora, o que eu falo da Quinta, lá da Baixa de Quintas, né? Do arquivo público, é como é que você pode retirar um prédio, um acervo do local, porque a gente sabe, se aquilo for vendido, vão demolir para construir prédio. Talvez uma coisa, uma mansão, quem que sabe, né? Que é um Mas prédio que é um prédio histórico, histórico, pelos importantíssimo, jesuítas. construído pelos jesuítas, inclusive abrigou o próprio Anchieta, né? O padre Anchieta que ficou lá,
durante um tempo. Então, o que é que a gente vai esperar disso? O que é que a gente pode pensar de uma gestão que quer destruir um patrimônio histórico que, no fundo, quer destruir, porque não se sabe nem para onde vai levar. E a gente não pode estar mexendo nesses documentos, estar transportando de um lado para o outro, né? Fora o discurso, né, de dizer que vai ser revertido em dinheiro para ser aplicado, mas a gente vê, e a perda, né, dessa memória nacional, né? É uma perda talvez irrecuperável, irreparável, provavelmente isso que vai acontecer se isso for levado a cabo. Porque esse discurso de dizer que vai fazer dinheiro para cuidar é uma falácia. Na verdade, tanto o poder público, quando ele quer, a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, eles têm recursos. Eles têm recursos que são próprios para isso, que não poderiam ser alterados. Então, cabe perguntar onde estão esses recursos e por que precisa mudar, por que precisa vender. Na verdade, isso não tem um pingo de... Não cabe, né? Não é plausível que que vá se vender o local, um prédio desse histórico, de tal importância, que abriga um acervo que não é único, para poder fazer dinheiro. Isso não tem um pingo de cabimento. Então, assim, a grande questão é, o poder público precisa dar, o governo do estado da Bahia precisa dar uma resposta à sociedade, né? Porque não tem lógica uma coisa dessa. E a importância desse legado, né, de permanecer para as próximas gerações. Exatamente. Para só a gente tentar finalizar a nossa entrevista. Como você foi morador da Vila Operária, você passava ali na Avenida Luiz Tarquínio pelo abrigo Dom Pedro II. Fale um pouquinho das suas impressões, bem rápidas, sobre isso. O abrigo Dom Pedro II, ele está lá. Quem passa hoje toma um susto, né? Porque os velhinhos já foram retirados de lá, já foram para outro local. Acho que foi para Brotas que eles foram deslocados. Né? Existia também, além daquela importância daquele prédio que foi construído para abrigar o Dom Pedro II, o imperador, na época, ele foi construído para isso, né? E existia um memorial daquela freira que foi assassinada e que virou santa. Está prestes a se tornar a primeira santa baiana também, depois de Irmã Dulce. Também foi retirado de lá. O que a gente vê hoje lá... Joana d'Arc, né? Não era Joana não, Joana d'Arc, não. É outro nome. Na verdade, o que a gente vê lá hoje, dentro do espaço, é a depreciação da parte externa, porque a parte interna a gente não tem como entrar, porque não tem autorização nunca, e virou um estacionamento de carros dos médicos que trabalham nas obras sociais de Irmã Dulce, que foi quem recebeu, talvez, por um período, o prédio, né, aquela instituição ali para fazer alguma coisa que a gente não sabe. Nós podemos lembrar que do saudoso professor Roberto Albergaria, que era meu amigo, combatente junto comigo na época do nefasto projeto de João Henrique, né, o prefeito João Henrique queria fazer a tal da Salvador Capital Mundial, que previa transformar o abrigo Dom Pedro II em um hotel. Quem sabe isso não esteja prestes a acontecer, ou coisa pior. Porque ele não pode ser demolido, porque ele é tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional, pelo IPHAN. Mas, como a gente sabe que aqui não se respeita nada, e as leis servem às vezes para só um pano de fundo, a gente pode esperar talvez o pior. Infelizmente, é mais um capítulo da Cidade Baixa, da Boa Viagem, do bairro que realmente tem uma história de... A Igreja da Boa Viagem tem mais de 300 anos. São patrimônios que tem, como a fábrica, a Vila Operária, o abrigo Dom Pedro II, né, a Igrejinha de Monte Serrato, toda essa faixa que é de uma importância histórica absurda e que a gente já propôs que fizesse um corredor cultural, histórico e turístico. Mas essa ideia não é respeitada. Inclusive, a gente vê que o Bonfim, se a gente pegar fotografias antigas, que o Bonfim, ele tinha um portal, tinha as estátuas, né, na subida da ladeira. Essas coisas vão sendo retiradas. Vão retiradas. Vão se perdendo, as pessoas vão morrendo. Morrendo. A reforma dali do Bonfim mesmo, colocaram bancos contemporâneos, né? Todo ao lado construíram um memorial, né, de ex-votos que
tira a fachada do casario do lado, quer dizer, sem uma preocupação em conservar esse passado, esse antigo, esse antes, né? E a gente percebe também em Salvador, a gente vai dar um pulo mais adiante, com a questão do Cine Teatro Jandaia, né? O Cine Teatro Jandaia é outra joia, né, do patrimônio histórico de Salvador, que está lá largado às traças, quase desabando. E eu frequentei com meu pai, né, para ver filmes quando era criança, algumas vezes, e eu ficava abismado com aqueles vitrais. Alguns ainda estão lá, né, mas já alguns muito quebrados e tal. E quando você vê as imagens de dentro, da época de ouro do Cine Jandaia, você vê as imagens de hoje, só dá tristeza. É mais um capítulo. E aí a gente se pergunta, mas quem está gerindo a cidade, quem está capitaneando as políticas públicas não tem visão de nada disso, não tem pingo de importância, não dá valor. E como a população ela é um tanto quanto alienada em relação a isso, porque ela não é educada para isso também, não é despertada, não é sensibilizada para dar importância àquilo que é de mais caro, que é a sua memória, porque a gente não nasceu em 2022, nós nascemos já há 1.500 anos atrás, mais de 1.500 anos atrás, e o que é que se desconstrói? Então não se respeita indígena, não se respeita a cultura ancestral, depois não se respeitou e até hoje não se respeita, de certa forma, a cultura africana, que é um país que sequer a Universidade Federal da Bahia tem uma cadeira de cultura africana, não existe isso na UFBA. Então, assim, toda essa história, todo esse arcabouço do que nós somos como brasileiros, né? Desse sentimento que a gente tem como país, como nação, fica minimizado, fica diminuído quando você vê que não existe política pública, não existe respeito à memória, que é uma coisa muito frágil, na verdade. É muito triste. E o Cine Jandaia está dentro desse esquema de desaparecimento, de destruição, Onde que é terrível. Carmen Miranda, né? Exatamente. Grandes companheiros da Europa vieram, e as grandes produções de cinema, no início do cinema, e fora também alguns cantores, como Dorival Caymmi, né? E que infelizmente está parado, né? É mais um patrimônio à mercê, né, da especulação imobiliária, né, e de outros interesses. Eu agradeço a você, Luiz, pela entrevista, pelo espaço, e acho que as pessoas... Obrigado por você ter esse programa, esse projeto de falar um pouco também da história de Salvador, que eu acho que quanto mais pessoas falarem, né, de diversos temas, Salvador é uma capital gigantesca, no sentido da cultura, no sentido da história e da sua memória. E a gente não pode ficar calado, né? Seria ser conivente, e eu acho que a gente tem que realmente futucar o poder público e não deixar ele quieto, porque quando deixa quieto, eles fazem o que eles querem, que é o que está acontecendo, infelizmente, em Salvador. Bom, tem tantos espaços, a Casa de Castro Alves, né? Engenho Velho de Brotas, que foi queimada. E se a gente for ver, Salvador, aí eu ficaria aquela indagação. Nero incendiou Roma, né? Destruiu Roma. Quem incendeia ou está destruindo Salvador? E para a gente finalizar mesmo agora, eu queria que você, primeiro fazer o elogio, você como cidadão soteropolitano, né? Um pesquisador nato, estudioso, são poucas pessoas que eu tive contato. Eu te dou parabéns, né, pela sua pesquisa, pelo seu empenho, pelo seu discurso, para sua reflexão. Aí eu queria que você mandasse uma mensagem para os jovens e para os políticos que estão aí, né, em relação à questão do reviver Salvador, reviver o patrimônio. O que você diria para os jovens que estão aí, né? São os futuros soteropolitanos e políticos, professores, médicos, cidadãos do mundo, né? O que eu digo para os jovens, primeiro para os jovens, é assim, ó, não perca o pertencimento, não perca a sua história, a história da sua família, a história do seu bairro. Todos os bairros têm as suas histórias, seja os mais jovens, os mais novos, como os bairros mais antigos. Então é muita história. E isso é um acervo, isso é um potencial, não só do ponto de vista econômico, como humano,
Quando você perde, quando você se despertence, digamos assim, da sua própria história, da história da sua família, do seu bairro, da sua comunidade onde você vive, você está se apagando, se anulando. E para os políticos, eu digo, a história vai lhes cobrar. Né? A história vai cobrar toda essa violência, porque quando a gente vê, tudo é um ato muito violento. Porque quando vê a especulação imobiliária ditando regras e fazendo com que muito do patrimônio histórico e arquitetônico urbanístico de Salvador se perca, e a gente não tem como lutar, às vezes, contra isso, só reclamar, só falar, só fazer conteúdos, né, para disponibilizar para a população, como você está fazendo, Luiz. E eu, como um pesquisador autodidata, eu não tenho nível superior, eu nunca estudei em faculdade, mas eu senti e eu sinto isso como jovem, agora já entrando, né, quase aos 60 anos de idade, eu não me conformo, e eu acho que o inconformismo deve ser levado ao extremo, que é combater essas práticas políticas nefastas que não fazem nenhum bem à cidade, mas que às vezes não se percebe de imediato. O problema todo é esse, a reverberação vem logo depois, e pode ser uma coisa muito trágica para a cidade e para a história, como um todo. Bom, mais uma vez agradeço. Eu acho que você tem expressividade, impressões, né? Obrigado. E o que é que você diria para o seu filho hoje sobre Salvador? Uma cidade maravilhosa, plagiando o Rio de Janeiro, né? Que é outra cidade maravilhosa também sobre determinados aspectos. Mas Salvador é uma cidade linda, uma cidade com uma história única, uma história que, infelizmente, apesar de estar muito evidente a cultura afro, e é para ter mesmo, né? Porque é a nossa Nosso alma berço. negra, o nosso berço, né? A cidade mais negra fora de África, mas também tem a cultura indígena, que é vilipendiada, que é muito mais apagada ainda, né? A gente vê a luta dos indígenas no Brasil inteiro, é uma coisa de vida e morte, literalmente, e morte é o que tem mais acontecido. Então, assim, eu como cidadão, como pesquisador, como um cara que ama a cidade, um cidadão que ama cada cantinho de Salvador, eu fico pensando o que é que a gente pode fazer, e eu acho que a gente não pode perder essas histórias, porque elas compõem o que nós somos como pessoa, né? E isso a gente não pode deixar de ser. Esse humano dentro de um local, dentro de um pertencimento, dentro de uma tradição de pensar o que é que aconteceu, e também de imaginar que as outras pessoas que virão deveriam ter também o direito a ter acesso a tudo isso que infelizmente está sendo destruído. Isso é injusto. Injustiça, eu acho que é a pior coisa que o ser humano pode ter produzido na face da Terra. E você, como você é contador de histórias, da verdadeira história de Salvador, a sua memória é viva, você, de vez em quando, tendo contato com o seu filho, ele tem quantos anos? Meu filho já tem 26 anos. 26 anos. Você, desde a infância dele, você tem sinalizado como pai, esse educador que você é nato, né, como pesquisador. Na verdade, assim, ó, eu falo muito não só com os parentes, né? Porque eu sempre fico catando com as primas. Olha, tem foto aí, me manda foto da família dentro da Vila Operária, né? E muitos amigos que tem. Mas, como eu disse, infelizmente, essa coisa da história, da memória, como não há uma educação, e a gente tenta fazer isso porque a geração nova ela não tem essa capacidade de enxergar. Por isso que precisa ser sensibilizada, ser despertada para isso. Mas o que a gente fala tanto para jovens em geral, seja de família, não sejam amigos ou qualquer pessoa, até um estranho que a gente conheça, que a gente fala um pouquinho sobre a história, que fica encantado, principalmente com a história de Luiz Tarquínio, da Vila Operária, da fábrica, do próprio bairro da Boa Viagem, que é um bairro lindo, né, com aquela orla maravilhosa, aquela ponta do Maitá, que me desculpe a barra, mas ela não perde nada em relação à beleza e ao pôr do sol, que eu acho o mais bonito de Salvador. Essa questão do pertencimento. Quando você perde o pertencimento, você esquece quem você é. E aí você fica o nada, né? E aí descamba para tudo que é ruim, porque quando você não tem pertencimento, você não tem respeito nem por quem está dentro da sua casa, pela história da própria família.
E eu acho que isso é muito triste, né? Então a gente tem que lutar mesmo, lutar e divulgar, fazer esses conteúdos e divulgar para o máximo de pessoas que possam ver e refletir, né? Que cada um tire suas conclusões. Mas eu acho que a história, a parte da memória, né? Dessas histórias de Salvador e as nossas histórias pessoais são o que mais importam e fazem com que nós sejamos o que nós somos mesmo, né? Habitantes dentro de uma cidade, cidadãos de verdade. Bom, você agora vai dizer, meu nome é Orlando, completar o nome completo, a idade. Orlando Sacramento Vale, eu sou um produtor cultural, pesquisador, autodidata e focado muito nessa história da cidade do trabalho, que era como o Luiz Tarquínio chamava a fábrica e a Vila Operária. São coisas da minha família, como eu acabei de falar, coisas que eu não posso esquecer, que eu não quero, que eu me recuso a deixar ir para o pó do esquecimento, para o debaixo do tapete da história. Isso eu não vou permitir. Não vou lutar sempre. 5 sentimentos, 5 palavras, você vai dizer que despertaram agora nessa entrevista comigo. 5 sentimentos. Primeiro sentimento. Lembranças afetivas. 2. Muito amor pela vila. 3. Saudade. 4. Vontade de aprender mais, de conhecer mais e de descobrir mais sobre a vila e sobre a fábrica, sobre minha família, sobre meus amigos, sobre a comunidade onde eu morei quase minha vida inteira. 5. Indignação por tudo que está acontecendo. Obrigado, Orlando. Obrigado também, Luiz. A foto, você... Peraí. É porque eu tenho